Olá, pendulados! Estamos aqui ao vivo hoje, nessa quarta-feira, para falar sobre terapia holística. O que é terapia holística? Para que serve terapia holística? Quais são os tipos que existem? O que isso tem a ver com a radiestesia? Quem que pode aprender terapia holística? É um tema relativamente simples, mas é um tema que ainda existem muitas e muitas dúvidas a respeito dele. E é por isso que nós vamos falar sobre isso hoje. Boa noite para todos que estão entrando, boa noite para o pessoal do Instagram e boa noite para o pessoal do YouTube. Eu só queria confirmar se vocês estão me vendo e se vocês estão me ouvindo. Eu não sei também como que tá aqui no YouTube, deixa eu ver se está saindo o som. Gente, vocês conseguem me ver e vocês conseguem me ouvir? Eu não tenho certeza se eu estou ao vivo no YouTube, tá? Eu acho que sim. Mas, na pior das hipóteses, falamos somente aqui no Instagram. Tem alguém de vocês aqui que também está ao vivo no Instagram para poder confirmar para mim se o YouTube está tudo ok? Deixa eu ver. Rúbia, Marlene, Aline. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Alessandra, Ângela, boa noite para todos que estão entrando. Roseli, Leal, Carvalho, Pablo. Legal, gente. Vocês estão ouvindo bem? Vocês conseguem me ver? Conseguem me ouvir? Eu só não tenho certeza se eu estou ao vivo no YouTube, mas acredito que eu esteja ao vivo também. Hoje eu tô sem o suporte aqui, então eu não consigo confirmar. No Instagram tá tudo perfeito. Legal, pro pessoal do Instagram tá tudo perfeito. Então bora começar a nossa live. Vou dar mais um minutinho pro pessoal entrar. Gente, falem pra mim o seguinte. Quem aqui é pendulado novato e quem é pendulado raiz? Quem é pendulado novato está chegando aí recentemente, surgiu aqui na radiestesia terapêutica esse ano, poucos meses atrás. E quem é pendulado raiz já está aqui há bastante tempo comigo. Mandem aí nos comentários, mandem no chat também para eu ver quem é pendulado raiz, quem é pendulado novato, tá? Deixa eu ver. Poxa, tem bastante novato. Todas as lives têm entrado bastante gente novato. A Alessandra dos Anjos, da Turma Turquesa. A Roseli, da Turma Ametista. A Rúbia. Sou novo aqui. Legal, gente. Tem muita gente nova por aqui. Bastante gente nova mesmo. E eu faço sempre essa pergunta no início das lives para eu saber que tipo de conteúdo que eu posso dar para vocês. Se eu posso subir bastante o nível, se vocês já estão acostumados com tudo que eu falo, ou se vocês estão começando, se vocês estão aqui para começar a aprender, para começar a entender do zero. Então, quando tem mais pendulados novatos, eu faço lives com mais explicações, mais detalhes, tá? A Thaís mandou, já fiz o curso de radiestesia, mas estou me reciclando com você. A Thaís é da Turma Turquesa. Que legal, novata. Nossa, tem bastante novatos por aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Mari. Sou engenheira e especialista em radiestesia e radiônica e criadora e instrutora do método radiestesia terapêutica. Eu estou aqui no Instagram, não tem muito tempo, tem uns 2 anos e pouquinho, mas já atendo como radiestesista há 4 anos. E foi através da radiestesia que eu entrei nesse universo das terapias holísticas, das terapias integrativas, tá? E é justamente sobre essas terapias holísticas, as terapias energéticas que nós vamos falar na live de hoje, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. E para quem não tem noção nenhuma do que eu estou falando, você vai começar a entender a partir de agora. Porque o que são terapias holísticas? O que é terapia holística? Essa é uma das perguntas que eu mais ouço no dia a dia. E não é algo que eu ouço há muito e muito tempo, tá? Na verdade, diversas pessoas começaram a me perguntar o que é terapia holística, o que é terapia energética há pouquíssimo tempo, por conta da transição de carreira que eu fiz.
Deixa eu explicar para você, para quem está caindo de paraquedas aqui. Eu sou engenheira de materiais, sou formada em engenharia de materiais, tenho mestrado em engenharia mecânica, mas trabalho com radiestesia já faz 4 anos, 4 anos e meio na verdade agora, e estudo radiestesia há 7 anos, 7 anos e meio. E eu sempre trabalhei como engenheira de materiais, tenho quase 10 anos de CLT trabalhando como engenheira de materiais, sempre fui apaixonada, muito feliz na minha carreira profissional, mas super recentemente eu acabei saindo e fiz essa transição para ficar 100% focada na radiestesia e focando aqui na radiestesia terapêutica. E desde então, diversas pessoas da minha convivência, pessoas que estão sempre próximas a mim, que simplesmente acompanharam todo esse tempo, só agora que eu abandonei tudo para focar aqui, que é a minha missão de vida, que começaram a me perguntar, mas Mari, o que é terapia holística? O que é esse negócio aí que você trabalha? Que eu não tô entendendo por que você tá trabalhando com isso. Você não é engenheira? O que tá acontecendo? Então essa é uma das perguntas que eu tenho recebido com bastante frequência, né? O que é terapia holística? A palavra holística vem do grego holos. O que é holos? Holos é todo, é integral. Quando a gente fala de terapia holística, a gente está falando de tratar alguém, de analisar alguém, de ajudar alguém de maneira completa, de maneira integral, porque a palavra holo significa todo. Então, todas as vezes que você se depara com alguém dizendo que é terapeuta holístico ou que trabalha com terapia holística, subentende-se de que essa pessoa trabalha com o ser humano ou com um animal ou algo do tipo como um todo. Porque holística é isso que significa, você trabalhar de forma integral. Mas o que significa esse todo? Todo não é você ir lá e resolver todos os problemas da pessoa. Quando você trabalha com uma terapia holística, você trabalha com todos os corpos da pessoa. E para quem não tem ideia do que eu estou falando, a gente não é só esse corpo físico aqui. A gente não é. Aliás, a última coisa que a gente é um corpo físico. Porque nós somos totalmente energéticos. A gente vem lá da energia primordial, nós somos pura energia. A gente só tem esse corpo físico aqui que os nossos 5 sentidos conseguem ver, tocar, sentir, porque a gente congelou a energia. Matéria nada mais é do que energia congelada. Então, antes de mais nada, antes de você estar aqui na Terra assistindo essa live via internet, você é energia. E você só está aqui porque essa sua energia foi... Nossa, é um exemplo, é uma frase ruim que todo mundo usa, mas é fácil de entender. É como se você fosse energia congelada para formar essa matéria aqui, para formar essa carne e osso. E quando a gente fala de terapia holística, que atua e trabalha com a pessoa como um todo, a gente está falando sobre tratar todos os corpos da pessoa. Porque não é só esse corpo físico aqui. Existem vários corpos energéticos, como o corpo mental. Então a gente costuma acreditar que a nossa mente, que todas as nossas funções mentais estão localizadas aqui, né, na região da cabeça, mas não. O corpo mental é um campo energético gigantesco que fica ao nosso redor. E existe o corpo emocional, que a gente também costuma achar que as nossas emoções acontecem aqui, os nossos chakras relacionados ao corpo emocional realmente estão nessa região. Mas na verdade as nossas emoções acontecem num campo energético gigantesco, que é o campo energético emocional. Existe o campo energético espiritual, que a grande maioria das pessoas ignora durante uma vida inteira, né? Porque considera que espiritualidade é religião e acaba não sabendo separar as coisas, e também acaba não trabalhando o corpo espiritual. Então a gente também possui um corpo, um campo energético gigantesco, espiritual, que nos conecta à espiritualidade, às outras dimensões e a tudo mais que existem nas outras realidades. E a gente possui o corpo energético, então os nossos chakras estão localizados no nosso corpo energético, e ainda existem outros corpos que são muito mais sutis e muito mais evoluídos, que estão em dimensões extremamente superiores dessa terceira dimensão que a gente está, como o corpo átmico, o corpo búdico, e aí vem os diversos nomes. Se vocês procurarem na literatura, vocês vão ver que existem literaturas que dizem que temos 7 corpos,
literaturas que dizem que temos 9 corpos, literaturas que dizem que temos 20 corpos. Mas todos os livros estão falando a mesma coisa, tá? É só a forma diferente de expressar, de explicar e demonstrar os tipos de corpos energéticos que nós possuímos. Mas, quando você encontra alguém que diz que trabalha com terapia holística, a pessoa está dizendo que trabalha pelo menos com todos os corpos principais, que é o mental, o emocional, o espiritual e o corpo físico, que é esse corpo aqui, literalmente. A Malu perguntou se a live hoje é só no Instagram. Malu, eu até entrei no YouTube, mas eu não tenho certeza se eu estou conectada. Eu tô aqui falando pro YouTube, mas sendo bem sincera, como hoje eu tô sozinha, o meu suporte não está presente no momento, que é o Gabriel, ele acabou de sair, eu não consigo confirmar, eu não tenho certeza se eu estou no YouTube também. Então se você tentar ir lá ver e eu não estiver lá, aí eu falo direto aqui só no Instagram e cancelo lá no YouTube, tá? Então se você puder ver e confirmar pra mim, aí eu volto 100% pra atenção aqui, tá? Porque essas lives, gente, pra quem tá chegando aqui recentemente, eu faço lives toda quarta e todo domingo às 18h48 e eu faço tanto no Instagram quanto no YouTube. Então eu não estou no YouTube. Eu não estou no YouTube. Então tá. Malu, muito obrigada. Eu vou até fechar aqui no YouTube. Deixa eu encerrar aqui. E aí eu vou falar com vocês aqui no Instagram apenas. Então tá. Então bora fazer essa live só pro Instagram hoje. Depois a gente sobe no YouTube. Muito obrigada, Malu. Então o que é terapia holística? O que é terapia? O que significa terapia holística? Quem trabalha com terapia holística trabalha com o ser humano como um todo. Trabalha com todos os corpos do ser humano. Que não é só o corpo físico. Nós temos o corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual e a gente tem todos esses corpos energéticos. Então, quando a gente trabalha com terapia holística, a gente trabalha atuando em todos esses corpos. Se existem terapias e existem terapias que não trabalham com todos os corpos e tá tudo bem, tá? Existem as terapias que são complementares, as terapias que são integrativas. Existem terapias, e que bom que existem vários tipos de terapias, que trabalham só com o corpo emocional. Existem terapias que trabalham só com o corpo mental. Existem terapias energéticas que trabalham só com o corpo físico. Inclusive eu faço um tipo de terapia energética com uma terapeuta que trabalha o corpo físico, mas trabalha o corpo físico energeticamente. Então, e essa é a diferença, tá? Das terapias holísticas, que trabalham com o todo, para uma terapia complementar, para uma terapia integrativa, que pega só uma parte ou outra do corpo da pessoa, dos campos energéticos, tá? E a diferença entre elas, basicamente, é essa. Tem aquelas que trabalham com o todo e aquelas que trabalham com um corpo ou outro. Na hora da gente detectar os benefícios, né? Existem diferenças? Com certeza existem. Porque muitas vezes, quando você não faz uma terapia holística, quando você não faz algo que integra você como um todo, que trabalha todos os seus campos, todos os seus corpos, o mental, o emocional, o espiritual, o físico e outros mais, às vezes você não consegue resolver aquele problema específico que você tem. Por quê? Não necessariamente aquele problema que você tem está somente no corpo mental ou no corpo emocional. Às vezes aquilo que você tem é espiritual. Então existem vários tipos de terapias e elas são ótimas que não trabalham com o espiritual e tá tudo bem, né? E é até bom que existam vários tipos de terapias para a gente poder se ajudar de todas as formas possíveis, para a gente poder trabalhar a nossa energia de todas as formas possíveis. Mas se existe um tipo de terapia que não trabalha com o espiritual, ela não é holística. Ela é um tipo de terapia integrativa. Então foi só um exemplo que eu dei, porque às vezes a pessoa tem um problema e aquele problema é de cunho espiritual. E às vezes você faz lá uma sessão que trabalha com o mental e com o emocional, não trabalha com o mental. Você consegue resolver alguns problemas, mas talvez não especificamente aquilo que a pessoa quer resolver. Por isso que é muito interessante quando a gente procura e a gente busca um tipo de terapia que seja holística, que trabalha como um todo, porque assim você faz uma varredura completa de você. Você faz uma varredura completa da pessoa. Então, quem é terapeuta holístico aqui sabe o que eu estou falando. Quando você é terapeuta holístico e trabalha com uma das
infinitas terapias holísticas que existem, você acaba atuando naquela pessoa como um todo, no mental, no emocional, no espiritual e no físico. E quando a gente separa, é como se a gente estivesse trabalhando com um fragmento da pessoa, porque na verdade não existem separações, tá? Material e espiritual é a mesma coisa, não existe essa separação. Não existe essa separação de corpos também. Isso é só uma forma didática que a gente tem, que as literaturas têm, para que a nossa mente, que é quadradinha assim, consiga entender aquilo que está sendo explicado. Porque existem sim as nossas funções mentais, existem as nossas funções emocionais, existe a nossa evolução espiritual. São coisas, entre aspas, separadas, mas está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, o interessante é que você trabalhe sempre em todos os corpos, em todos os campos. E você percebe quando você está evoluindo, trabalhando num campo só, que o outro faz um pouco de falta. Chega uma hora que você fala, poxa, eu preciso me dedicar um pouco mais para isso. Né? Então, às vezes a gente está muito lá trabalhando o nosso mental, toda a nossa questão mental de pensamentos e tudo mais. E às vezes você está precisando de uma ajuda espiritual, de algo emocional. E aí, às vezes, aquele problema, aquela coisinha que está te incomodando, não necessariamente é resolvida quando você não faz um raio-x completo de alguém, né? Inclusive, uma das coisas que me perguntam muito é, Mari, com que frequência eu devo fazer uma terapia holística? Existem vários tipos de terapias holísticas, tá? E cada uma delas vai ter a sua frequência com a qual você deve fazer. Mas de verdade, se você gosta de um tipo de terapia holística específico ou de mais de um, faça sempre. Da mesma forma que você vai no dentista, espero que você vá. Da mesma forma que você vai no dentista uma vez por ano ou a cada 6 meses para fazer uma limpeza nos dentes, você também precisa ir com certa frequência num terapeuta holístico para fazer uma limpeza energética. Da mesma forma que você vai no médico para fazer o exame de sangue, um check-up completo, você, uma vez por ano, você também precisa ir num terapeuta holístico para fazer um check-up completo seu. E tem muita gente que faz isso, gente. Eu mesma tenho clientes que estão assim ótimas, maravilhosas, e elas chegam para mim e falam, Mari, eu tô me sentindo super bem, mas eu tô sentindo também que tá na hora de refazer uma sessão com você só pela manutenção. E essa só a manutenção é que faz a roda girar. Porque às vezes a pessoa volta bem, ela não tá com todo aquele BO que ela estava da primeira vez, ela tá bem, mas ela já tem algum desequilíbrio ou outro, né? Aí no caso eu tô dando um exemplo da radiestesia terapêutica. Aí ela já tem algum desequilíbrio ou outro, ela faz aquela manutenção e isso mantém a roda girando. Por quê? Porque não dá tempo dela cair. Não dá tempo dela voltar para um estado de desequilíbrio igual ela estava antes. Porque ela já está fazendo a manutenção. Então, da mesma forma que você vai no dentista, que você vai no médico, que você cuida de você durante um tempo do seu corpo físico, você também precisa cuidar do seu corpo energético. Então, você não precisa esperar você chegar no pior estado para procurar uma terapia holística, gente, não precisa, de verdade. Quanto pior você estiver, mais difícil vai ficar para você ficar bem, tá? Pode ser a terapia holística assim mais braba do planeta, com nossa, daquele jeito que se você estiver no pior estado possível, talvez você precise de mais de uma sessão. E eu tô falando isso para qualquer tipo de terapia holística, para qualquer tipo de terapia energética, tá? E para que serve uma terapia holística? Se você entender o que é uma terapia holística, que é você tratar a pessoa como um todo, todos os campos energéticos dela, o mental, o emocional, o espiritual e o físico, naturalmente você já entende para que serve. A terapia holística serve para que você faça uma limpeza e um reequilíbrio energético tremendo em todos os seus corpos. Né? Se você pudesse ver, a única coisa que eu consigo ver é a aura, não consigo ver mais nada além de aura no corpo físico. Mas se você pudesse ver, talvez não ver com o olho físico, ver na sua tela mental, você veria vários e vários e vários corpos energéticos que a gente tem aqui ao nosso redor. A diferença entre eles é só a frequência, mas eles atuam na gente de maneiras diferentes, né? Um pro mental, um pro emocional e assim por diante. Então, para que serve? Terapias holísticas servem para restabelecer o equilíbrio desses corpos energéticos que possivelmente estão desequilibrados. Então, às vezes, a pessoa está desequilibrada fisicamente.
E às vezes aquele problema físico gera um desequilíbrio na aura. Ou a pessoa tem um problema físico e ela tá tentando resolver aquilo de todas as maneiras possíveis no médico, com todos os tipos possíveis de soluções físicas, e aí ela descobre que aquele problema físico dela, aquela dor física dela é um problema energético. Então é assim que funciona. Para que serve? Para fazer um check-up completo de todos os seus corpos energéticos e fazer com que todos os seus corpos energéticos sejam reequilibrados e limpados. Porque primeiro você faz uma limpeza, como se fosse uma varredura. Então você analisa completamente tudo da pessoa. E aí você detecta todos os desequilíbrios, depois você faz uma varredura. E aí você entra com o tratamento. Então, falando, por exemplo, da radiestesia terapêutica, que é o que eu trabalho, apesar de todas as terapias holísticas fazerem mais ou menos a mesma coisa, né? Só muda o campo de atuação. Dentro da radiestesia terapêutica, o que a gente faz? Para que serve? A gente analisa a pessoa completamente, campos energéticos, todos os corpos, todos os chakras e toda a aura. Analisa tudo. E detecta desequilíbrios. Né? Então eu sempre começo, às vezes, né? Eu começo as sessões falando, olha, eu sou uma caçadora de desequilíbrios. Então você vai sentar aqui comigo e você vai ouvir tudo que está desequilibrado. E às vezes dói, porque tem coisas que estão desequilibradas que a gente não aceita ou que a gente não imagina que estejam, mas elas estão. Então a gente detecta todos os desequilíbrios, todos os problemas e faz uma varredura. Então começa a limpeza energética, vai tirando tudo, que a gente tem até um termo que se usa bastante no interior, que são cracas. Você vai tirando tudo que é craca da pessoa, né? Em São Paulo eu acho que usa mais casca mesmo. Você vai tirando aquele monte de casca, aquele de monte de coisa que está incrustada na pessoa energeticamente. E aí você faz toda uma varredura, uma limpeza energética, para depois você entrar com reequilíbrio energético. E quando você reequilibra energeticamente todos os campos energéticos da pessoa através da terapia holística, essa pessoa é totalmente transformada. É como se o novo eu dela saísse ali e falasse, poxa, isso aqui que é a vida, é isso aqui, nossa, então eu quero estar equilibrado sempre. Porque você se recupera mentalmente, com clareza mental, totalmente com foco, você sai daquele estado de confusão mental, você se recupera emocionalmente, você sai daquela bagunça energética, daquele estado de ansiedade, de estresse, de depressão, de todas aquelas emoções mal resolvidas, para controle emocional, para autoestima, para autoconfiança. Você sai daquela situação de desconexão total com a sua centelha divina, desconexão total com o seu eu superior, para uma conexão direta com a fonte. A gente acha que a gente só se conecta energeticamente depois que a gente for embora, ou se a gente evoluir muito, e não, você consegue se conectar espiritualmente com algo maior do que você a qualquer momento. Basta você querer parar, respirar e pedir. E a gente se conecta, se reconecta com o nosso eu, com a nossa centelha de vida divina, quando a gente está em equilíbrio espiritual. E a gente também resolve grandes partes dos nossos problemas físicos, problemas de saúde, doenças crônicas, dores e etc., incômodos, também com terapia holística, porque muitas vezes aquele problema que você tem no corpo físico é de cunho energético, né? Como eu falei para vocês lá no começo da live, primeiro, antes de você estar aqui encarnado assistindo essa live, você é pura energia. Você só está aqui porque você é uma matéria congelada, que é a forma como todo mundo explica. Você é uma energia congelada, matéria é energia congelada, mas antes de mais nada você é energia. Então todos os problemas de cunho físico acontecem energeticamente primeiro. Então também tem muitas sessões, muitas terapias energéticas que acabam tratando problemas físicos, tá? Então é para isso que a terapia holística serve. Para fazer, a terapia holística serve para fazer essa varredura energética, para detectar os desequilíbrios, fazer a limpeza energética, ir tirando todas as cracas, todas as cascas, para depois entrar lá na sua energia e restabelecer o equilíbrio energético do seu campo mental, do emocional, do espiritual e do físico. E isso é uma das muitas coisas que a radiestesia terapêutica faz. A gente entra trabalhando com todos os corpos, então é sim um tipo de terapia holística.
Outra dúvida que sempre me perguntam, Mari, eu estava pesquisando sobre radiestesia e eu acho ali, pelo que eu entendi, radiestesia não é terapia holística e radiestesia não é terapia holística mesmo. O método que eu trabalho, que é a radiestesia terapêutica, é um tipo de terapia holística, tá? Esse método da radiestesia terapêutica é um tipo de terapia holística. Quando você estuda só radiestesia, você só aprende a analisar. O que é a radiestesia? A radiestesia é analisar, fazer análise de alguém, de uma pessoa, de um ambiente. Então, é através da radiestesia que, pelo método da radiestesia terapêutica, eu faço esse escaneamento todo. Então, eu pego a pessoa, faço o escaneamento inteiro dela, de como ela está, dos campos energéticos todos dela, para detectar desequilíbrios. E a gente usa a radiestesia para isso. Então, quem trabalha só com radiestesia só consegue fazer análise, não é terapia holística. Quem unifica a radiônica com a radiestesia, aí sim pode trabalhar com terapia holística. Por quê? Porque quando você unifica as duas, você consegue tratar a pessoa. Então, é através da radiônica que a gente trata. Então, primeiro a gente faz o escaneamento com a radiestesia e aí a gente entra com a radiônica para fazer essa limpeza energética, essa varredura, e também a gente entra com a radiônica para restabelecer o equilíbrio energético. Então, é muito difícil separar os dois, porque quando você só tem um, você só analisa. Se você só tem a radiestesia, você só analisa, não é terapia. Se você só tem a radiônica, você só trata, também não é lá o melhor tipo de terapia, porque você só está tratando, mas você não sabe o que. O ideal é que você unifique as duas, tá? Então tem muita gente que me pergunta isso, Mari, eu vi aí o seu Instagram, o seu canal no YouTube, e eu comecei a pesquisar sobre radiestesia, eu descobri que radiestesia por si só não é terapia. Radiestesia por si só não é mesmo. Mas quando você junta a radiestesia e a radiônica, dentro do método da radiestesia terapêutica, aí sim é um tipo de terapia holística. Porque pelo método da radiestesia terapêutica, a gente trabalha os campos mental, emocional, espiritual e físico, além de todo o energético, todos os chakras, a aura e assim por diante. E ainda a gente avalia as principais áreas da vida, mas isso é bônus. E também é um tipo de terapia holística, porque quando você está em desequilíbrio energético, todas as áreas da sua vida também são afetadas, que foi o que eu comentei na live passada, tá? Gente, eu já vou começar, já eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Mandem aí nos comentários pra mim quem aqui é terapeuta holístico e com o que você trabalha. Se você é terapeuta holístico, manda aí pra mim que você é terapeuta do quê? Manda aí pra eu ver quem que tá assistindo essa live, tá? E aí, gente, eu já vou começar a responder as perguntas de vocês. Então, eu falei o que é terapia holística, para que serve terapia holística, e outra pergunta que me fazem muito é se terapia holística resolve tudo. E esse foi o tema da live passada, né? Então, se você tiver interesse em entender se terapia holística resolve tudo, assiste a live de domingo passado, que eu expliquei qual a relação entre a terapia holística e o livre-arbítrio. Resumidamente, para quem está aqui agora, quando você tem um problema para ser resolvido, mas você inconscientemente, lá no seu subconsciente, você não quer que ele seja resolvido, você pode fazer a terapia holística que for, que aquele problema vai voltar a vir à tona. Quando a gente faz um tipo de tratamento holístico, de tratamento energético, a gente vai lá na sua energia e a gente cura tudo. A gente trabalha com tudo na sua energia. Você com certeza é reequilibrado, você com certeza sai daquele estado de desequilíbrio imenso e volta a ser reequilibrado. Mas, se depois desse reequilíbrio energético você for uma nova pessoa, você estiver totalmente transformado, totalmente diferente, e mesmo assim, inconscientemente ou lá no seu subconsciente, você lembra, poxa, mas aquela doença que eu tinha um ponto de positivo. Aquele problema que eu tinha, eu ganhava com aquele problema que eu tinha. E aí, por livre-arbítrio, você não quer que aquilo seja resolvido. Porque existe algo de positivo para você sentir aquilo. Muitas vezes a gente carrega problemas emocionais, mentais ou até físicos
por uma vida inteira porque existe algo de positivo neles. Aí você vai falar assim, nossa Mari, mas eu tenho aqui um problema crônico há muito tempo e você está querendo dizer que se eu estou carregando isso há muitos anos, existe algo de positivo nisso? Se você parar para analisar friamente, profundamente, sim. Muitas vezes a gente continua tendo problemas porque a gente recebe atenção, a gente tem ajuda financeira de outras pessoas, a gente acaba sendo o centro das atenções. Então, quando você para analisar friamente sobre algo que você carrega com você há muito tempo, pode parar para analisar que você só não resolveu isso ainda porque existe algo de positivo nessa doença, nesse problema, nessa dor, tá? Isso vale para todos os casos? Não, não vale para todos os casos. Mas tem muitas coisas que as pessoas têm que são simples de resolver. É aquela coisa que você fala assim, meu Deus, basta você querer que tá resolvido. E a pessoa fala, não, eu quero, eu já tentei, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Não, não quer. Não quer, porque você tem um ganho secundário. Existe algo de positivo nisso que você está sentindo. Então, terapias holísticas não resolvem tudo. Porque se o seu livre-arbítrio, se por livre-arbítrio você quiser continuar tendo aquele ganho secundário, aquele calorzinho que você sente todas as vezes que você recebe atenção, é o centro das atenções ou recebe ajuda financeira, não tem milagre, tá? Não existem milagres. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Malu falou, vemos muito isso em PNL. Exatamente. Por isso que eu sou apaixonada por PNL, Malu. Porque a PNL, ela faz você ir lá a fundo nas crenças que você tem e que às vezes você não tem ela consciente. Gente, conscientemente, tem algumas pessoas que querem sim sofrer conscientemente. Sempre tem. As pessoas que são hipocondríacas e tudo mais. E tem um lado, elas têm uma intenção positiva de ser daquela forma. A gente não pode julgar. Mas geralmente a pessoa não tem consciente. Se ela tem um problema e ela fica carregando com ela por muito tempo e nada resolve, é porque ela não está consciente de que aquilo é um ganho secundário para ela. Mas basta fazer, por exemplo, uma PNL, para quem não sabe a programação neurolinguística, que você entra lá nas crenças limitantes e você consegue tirar aquele mal pela raiz. E aí sim essa pessoa pode ir atrás de um tipo de terapia holística ou talvez nem precise mais, só de ter jogado aquela crença negativa fora que o problema dela já está resolvido, tá? Então, as terapias holísticas resolvem tudo? Não, porque se você por livre-arbítrio quiser continuar tendo aquele problema, não existem milagres. E esse foi o tema da live passada, eu falei sobre isso uns 40 minutos, tá? Muito mais profundo, agora foi só um resumo. Então, se você for uma dessas pessoas aí que está buscando milagre, já fez diversas terapias holísticas e seu problema não foi resolvido, assiste a live passada que provavelmente você vai captar alguma coisa lá que você ainda não tinha percebido, tá? Outra coisa para falar para vocês, que na verdade eu já até falei, né? Que muita gente me pergunta se a radiestesia terapêutica é um tipo de terapia holística. O método da radiestesia terapêutica é sim terapia holística, tá? E eu tô vendo aqui um monte de gente falando que me mandou mensagem no WhatsApp e que eu não respondi ainda, mas eu vou chegar lá, gente. Eu vou responder todas as mensagens de vocês, tá? Você mesmo tem que se ajudar. Exatamente. Deixa eu ver quem que mandou isso aqui. A Mayara, você mesmo tem que se ajudar. Claro, porque se você não quer resolver o problema, ninguém vai resolver. E quando você só terciariza, né, você põe todos os seus problemas na mão do terapeuta holístico e fala, vai lá e resolve, que eu não quero nem saber. Se você não tá ali com aquela força de vontade, se você não tá ali acreditando que aquilo vai ser bom pra você, se você não faz o mínimo de esforço, não adianta, porque existe a nossa parte também. Então, vamos supor que você tem um problema, sei lá, você tem um problema, deixa eu dar um exemplo, você tem um problema alimentar e você, sei lá, você tem problema de digestão ou algo do tipo. E aí você vai atrás de 700 tipos de terapeutas holísticos para resolverem o seu problema. E aí eles vão lá, eles arrumam, eles reorganizam toda aquela bagunça energética que tá ali. Muita da bagunça foi aquilo que você mesmo fez acontecer por conta da sua má alimentação e etc. Só que você continua, você tem lá o seu problema
de digestão, só que você continua comendo Doritos, você continua comendo besteira, você continua comendo fritura e você quer que o terapeuta holístico resolva tudo. E não é assim que funciona. Então você precisa se ajudar. Se o seu problema é mental, se a sua cabeça está sempre cheia, você está sempre com excesso de pensamentos, aquela coisa toda, aquela dor de cabeça e eu não tenho clareza mental e minha cabeça tá uma bagunça, tá uma zona. Se você está assim e você vai lá e procura um tipo de terapia holística, mas você continua mantendo o mesmo padrão, acorda cedo, dorme tarde, não descansa, não tem tempo para você, não para um pouco para meditar, não faz absolutamente nada de bom para você, tá sempre ali o tempo inteiro pegando mais informações, vive uma vida de louco, qual a chance daquilo ser resolvido no longo prazo? Nenhuma. Porque por mais que o terapeuta holístico vai lá e restabelece tudo para você, você continua com o mesmo padrão. Mesmo padrão de vida, o mesmo padrão de crenças, buscando sempre as mesmas coisas. E aí você simplesmente começa a se desequilibrar de novo. Então a gente tem sim que fazer a nossa parte, mas nem todo mundo quer. É muito mais fácil você terceirizar para alguém do que você fazer a sua própria parte, tá? Então todos temos culpa no cartório, né? É assim que se fala. É uma das formas que as pessoas falam, né? Todo mundo tem culpa no cartório. Então, se tem algo que acontece com você, não é externo, não são os outros, tá dentro de você. E aí, se você vai atrás de uma terapia holística para te tratar como um todo, que é o ideal, tá? Te tratar como um todo, todos os seus campos, todas as suas áreas, você vai tratar lá dentro. Mas se você não tratar lá as suas crenças, todos aqueles seus padrões, logo você volta. E tá tudo bem voltar também, tá? Eu trabalho com radiestesia e eu me desequilibro. E eu tenho sempre que me harmonizar de novo. E tá tudo bem. Só que cada vez que eu vou lá, me harmonizo, me equilibro, eu vejo que tipo de padrão que eu repeti para ter esse desequilíbrio de novo. Se eu tenho desequilíbrio do frontal todas as vezes, e poxa, a cada 3 meses, 2 meses eu vou lá, me equilibro, e eu tô de novo com 60% de desequilíbrio no chakra frontal. Em 2 meses, esse desequilíbrio que antes era 60%, por que agora ele não tá 20% só? Porque desequilibrar de novo, todo mundo se desequilibra, mas por que ele não tá um desequilíbrio menor agora? Por que ele tá de novo 60%? Que tipo de padrão que eu estou repetindo? Será que é crença? Será que é comportamental? Será que eu não tô cuidando da minha saúde? Será que é porque eu parei de meditar? Será que é porque faz 15 dias que eu não pratico yoga? E aí eu começo para entender. Porque senão eu vou ficar todas as vezes me equilibrando a cada 2 meses e tendo o mesmo tipo de desequilíbrio, a mesma quantidade. Quem aqui já passou por sessão de radiestesia terapêutica comigo mais de uma vez, 2, 3, 4 vezes, sabe exatamente o que eu estou falando. Deixa eu ver se eu localizo alguém aqui que já fez várias sessões comigo. Tem muita gente. Essas pessoas que fazem sempre, que vêm para manutenção, né, que vêm a cada 2, 3 meses, outras fazem manutenção a cada 6 meses e é ótimo também. Todas as vezes que elas vêm, a gente faz essa análise. Olha, o seu frontal está exatamente com o mesmo desequilíbrio de 4 meses atrás, ou seja, você repetiu padrões, você repetiu crenças e você está com o mesmo tipo de desequilíbrio. Já o seu chakra cardíaco, da última vez que estava com 70% de desequilíbrio, agora deu 20%. Olha só, se passaram 4 meses. Olha como melhorou. O que você fez diferente da última sessão? Aí a pessoa começa a parar para pensar. Mari, então, na nossa última sessão, depois que você zerou tudo e você me reequilibrou, eu comecei a focar mais no momento presente. Eu comecei a mais viver um dia de cada vez. E desde então eu tenho me policiado para que eu não fique focada muito no futuro ou muito no passado e viva um dia de cada vez. Será que é isso que fez o meu desequilíbrio do chakra cardíaco diminuir? Com certeza. Porque aí você tá menos ansiosa, você tá vivendo um dia de cada vez, você não tá preocupada, desesperada com o que tem para acontecer, é isso. Então continue assim. Então a gente sempre faz essa análise, porque não adianta nada você fazer sempre, todas as vezes você estar da mesma forma. É igual o Theta Healing. Quem já fez sessão de Theta Healing? Você vai fazer 20 sessões de Theta Healing para tratar uma crença limitante? Não! Você vai fazer o Theta Healing, você vai achar lá um BO, você vai aprofundar, fazer o digging lá, vai.
Pega aquele BO pela raiz e joga fora. Na sua próxima sessão, você vai tratar outra coisa. Porque se for para você fazer a mesma coisa sempre, ter os mesmos desequilíbrios sempre, você precisa de algo muito mais forte do que isso. Algo muito, muito mais forte, né? Talvez uma PNL, para descobrir de onde vêm esses padrões. Por que que você é assim? Por que que você age dessa maneira? A gente precisa se estudar, né? Então, quando me perguntam sobre a frequência, eu devo repetir, eu devo fazer? No caso da radiestesia terapêutica, você não é obrigado a fazer de novo, porque não é uma terapia regular. Você não precisa estar aqui todas as semanas, nem pode, nem todos os meses, que é desnecessário. Mas se você quiser fazer a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 4 meses, a cada 6 meses, 2 vezes por ano, faça. É sempre você que decide, tá? É você que sente, nossa, eu tô sentindo que eu tô daquele jeito de novo. E eu fiquei tão bem quando eu fiz a sessão, e agora eu tô me sentindo de novo daquele jeito, acho que eu preciso. Então você que sente que você precisa refazer. Só que não é obrigatório. Mas quanto mais você fizer, quanto mais a gente avaliar e entender, poxa, você estava daquele jeito, agora olha como melhorou. O que você fez de diferente? Que tipo de padrão de comportamento que você mudou? E aí chega uma hora que a pessoa faz, e ela começa a ficar muito estável. Aí todas as vezes que ela vem é 20%, 15%, equilíbrio num chakra, 20% só no outro, 15% no outro, a aura perfeita, a aura protegida, brilho pessoal. Poxa, essa pessoa já tá estável. Totalmente estável. Ela só vai precisar de novo dali 1 ano, dali 2 anos. Por quê? Porque assim como a gente vai no dentista 2 vezes no ano, e a gente faz exame de sangue 1 vez no ano, a gente mesmo bem, a gente precisa fazer manutenção de terapias holísticas para fazer o check-up completo da nossa energia e reequilibrar aquilo que precisa ser reequilibrado, mesmo que seja pequeno, tá? Gente, sobre terapia holística é isso, tá? Então eu falei para vocês o que é terapia holística, para que serve, qual a relação entre terapia holística e a radiestesia terapêutica e qual a frequência. Uma última coisa antes de eu começar a ver as perguntas de vocês para responder, que eu vi que tem várias, eu gostaria de falar um pouquinho sobre quem pode ser terapeuta holístico. Eu também já fiz lives só sobre ser terapeuta holístico, tá? Quem pode ser terapeuta holístico, como começar nas terapias holísticas. Já fiz lives sobre isso no passado, mas eu vou repetir, que esse é o tipo de live que vocês pedem muito. Mas, ao meu ver, tá? Isso aqui é o meu mapa, é a forma como eu enxergo o mundo. Qualquer pessoa pode ser terapeuta holístico, desde que queira transformar a sua própria vida, sendo terapeuta de si mesmo, ou para transformar a vida de outras pessoas. Porque ser terapeuta por ser terapeuta, para não fazer nada por curiosidade, não tem a menor necessidade, porque eu acho que, assim, conhecimento guardado apodrece. E ser terapeuta porque deu certo para uma pessoa, e eu quero fazer também porque eu vi que para ela deu certo, então para mim pode ser que eu dê certo também, ou até que eu ganhe dinheiro, igual fulana tá ganhando dinheiro como terapeuta holístico, aí não é legal. Porque existem pessoas, por incrível que pareça, que resolvem aprender terapia holística porque viram outra pessoa que é terapeuta dando certo na vida. Se esse é a sua motivação, não faça. Porque para você ser terapeuta... Bebe água. Porque para você ser terapeuta holística, ou holístico, ou você quer resolver a sua própria vida, transformar a sua própria vida, ou você quer transformar a vida dos outros. Fazer por curiosidade, estudar um monte de coisa e depois deixar aquele conhecimento guardado dentro de uma caixinha não tem a menor necessidade, não faça, tá? Inclusive eu fiz uma live só falando sobre isso. Quais são os indicativos de que você nasceu para ser terapeuta holístico, tá? Essa vontade de ajudar os outros, pessoas que ficam te perguntando toda hora, Mari, me dá um conselho, Mari, me ajuda nisso, Mari, me ajuda naquilo. São vários os indicativos que mostram que você é um tipo de terapeuta holístico, que você deveria ser terapeuta holístico, tá? Então você tem que, no mínimo, aprender para ou transformar a sua própria vida, e para mim esse é o primeiro passo.
primeiro você transforma a sua vida para depois você ver o que você faz, ou para transformar e ajudar a vida das pessoas, tá? E quem é terapeuta reconhece isso como missão. Não é fazer por fazer. Não é fazer porque alguém fez e deu certo. Não é fazer porque, ai, fulana, não sei o que, eu quero fazer também porque eu quero... Não. É por amor. Por honestidade. Porque se for para ser diferente disso, é melhor não fazer, tá? Então, na minha opinião, todo mundo pode ser terapeuta holístico. Não precisa ter dom de nada, não precisa ter clarividência, não precisa ter conexão, nada. Se você quer transformar sua própria vida e você quer ajudar outras pessoas, você pode ser terapeuta holístico, tá? E se você tem esse conhecimento, se tem alguém aqui que está assistindo o live, tem esse conhecimento, entende como que pode fazer, poderia estar ajudando um monte de gente e não está fazendo por medo, por insegurança ou algo do tipo, conhecimento guardado apodrece. Insegurança é uma coisa que é totalmente fácil de ser trabalhada, tá? Todo terapeuta holístico pode ser 100% confiante, assim como os meus alunos da radiestesia terapêutica são, independente de qual terapeuta holístico você é. Confiança é uma coisa que a gente adquire, existem métodos, existem várias formas de você chegar nesse 100% de confiança. O que você não pode fazer é guardar o seu conhecimento dentro de uma caixinha, porque conhecimento guardado apodrece, tá? Deixa eu começar a tirar as dúvidas de vocês aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando, tirar as dúvidas de vocês. Alma em ascensão. Acabei de fazer a troca energética para ter meu atendimento com você. Ai, que linda! Provavelmente a gente só vai se ver em julho. A espera tá de 2 meses, mas a gente vai chegar lá, tá? Que bom, eu fico super feliz pela confiança. Deixa eu ver as perguntas. Vamos lá. A Tati, reikiana. A Tati perguntou, tem tratamento para fumante, Tati? Eu acho que existem vários tipos de terapias holísticas que podem trabalhar com vícios, tá? Inclusive, tem muitas pessoas que saem de vícios por conta das terapias holísticas. Mas tem essa questão do livre-arbítrio. Não sei se você está perguntando para você ou para outra pessoa. Mas, muitas vezes, um vício é muito positivo para alguém. Por mais que esteja destruindo a pessoa, às vezes um vício é muito positivo para alguém. E aí a pessoa lá no fundo, ela não quer se libertar dele. Então precisa ter livre-arbítrio, tá? Mas existem vários tratamentos para fumante. A Malu trabalha com constelação familiar florais de Bach. Maravilhosa. Maravilhosa. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando. A Wendy perguntou, Mari, você consegue localizar a causa das dores no corpo físico e tratar através da radiestesia? Sim, Wendy, a gente consegue fazer isso. Existem tipos de sessões específicas para problemas de saúde, tá? Em que você detecta o problema de saúde da pessoa e você trabalha ele. Você vai lá na causa raiz, detectando de onde vem esse problema. Porque às vezes o problema é do próprio corpo físico, às vezes é genética, às vezes vem da alimentação e muitas vezes é energético, mental, emocional, espiritual. Então a gente consegue, através da radiestesia, detectar qual que é o problema e atuar diretamente na causa raiz, tá? Deixa eu ver o que mais vocês estão perguntando. Bora lá. Mari, você consegue... Você consegue tratar dores localizadas no corpo físico, por exemplo, no cóccix, através da radiestesia bem específica, né? Uma dor no cóccix. Acredito que sim, porque a gente precisaria chegar nele, né? Entender o que está acontecendo ali e através dele a gente detectar onde está a causa raiz. Mas eu tratei as minhas dores na lombar, que é um pouquinho para cima do cóccix. Levou tempo, hein, menina? Foram 4 meses para tratar para eliminar as minhas dores na lombar, tá? Mas é possível sim. Rosiane mandou, e quando a pessoa é cética? Quando a pessoa é cética, Rô, funciona do mesmo jeito, mas ela pode atrapalhar o andamento no sentido de que ela vai demorar mais para sentir os benefícios. Eu vou te explicar. Qualquer tipo de terapia, eu não sei se todas trabalham com quem é cético, mas eu vou falar da radiestesia terapêutica, que é o que eu domino aqui.
A radiestesia terapêutica consegue tratar pessoas céticas, inclusive eu já tratei diversas pessoas céticas. Pessoas que, inclusive, chegaram pra mim na chamada por vídeo e falaram, eu só tô aqui com você ao vivo porque eu não acredito. E eu tipo, yes, adoro um desafio, né? Então, a gente consegue trabalhar com pessoas céticas porque quando você trabalha energeticamente com a pessoa, você está trabalhando na energia dela. E nesse momento, você não está focando no racional. Tanto faz o que ela acredita, porque você está trabalhando com a energia dela. E aí, todo o reequilíbrio energético vai acontecer ela acreditando ou não. Mas, mentalmente, a nossa mente, que é super potente, muito forte, consegue atrapalhar. No sentido de demorar mais para a pessoa sentir os benefícios. Então, todas as pessoas que estão abertas e tudo mais, eu consigo tratar em 5 dias. As pessoas que são super sensíveis, em 1, 2 dias já estão sentindo. As que não são tão sensíveis precisam dos 5 dias de tratamento para começar a sentir os benefícios. E as que são céticas, por mais que o tratamento tenha durado 5 dias, elas vão começar a sentir depois de 7 dias, 8 dias, 10 dias. Por quê? Porque elas ficam o tempo inteiro duvidando e elas ficam atrapalhando. Então, por mais que elas sintam alguma coisa, elas começam a pegar desculpas racionais. Do tipo, vou dar um exemplo bem besta e real, tá? A radiestesia, ela resolve até quem tem intestino preso, pra vocês terem uma noção. A gente trabalha com o mental, com o emocional, com o espiritual e tal, mas a gente também trabalha no corpo físico. E às vezes a pessoa tem uma vida inteira intestino preso, ela faz uma sessão de radiestesia e isso acaba. E aí ela não quer aceitar, porque ela é cética, que foi a radiestesia. Ela começa a pensar em tudo que ela comeu. Mas eu comi fibra. Mas, putz, será que lá no sábado... Aí a mente dela começa. O que eu faço com essas pessoas que eu sei que são céticas? Porque geralmente quem é cético fala, eu não acredito, mas eu vou fazer mesmo assim porque minha mulher tá enchendo meu saco, porque minha irmã pagou pra mim. O que eu faço? Eu explico tintim por tintim pra pessoa e depois eu pergunto tintim por tintim. Porque quando a pessoa vem pra mim e fala assim, Mari, eu não tô sentindo nada, eu não aceito. Porque é impossível, impossível. Pensa na pessoa que tá totalmente desequilibrada, ferrada, destruída, o fim da picada. Aí você vai lá, reequilibra energeticamente, a pessoa fala, tô sentindo nada. Eu falo, o quê? Peraí, então. Aí eu começo a perguntar tintim por tintim. Então, você tinha me relatado que você tava com insônia. Você tá dormindo melhor? Não, realmente, faz 2 noites que eu dormi melhor, mas é que eu tô muito cansado do trabalho. Você tá muito cansado do trabalho. E o seu intestino? Não, realmente, mas é que eu comi sei lá o quê. É porque você comeu tal coisa. E a sua ansiedade, o seu estresse, como é que tá? Não, eu realmente tô me sentindo um pouco mais calma, mas sabe o que é? Aí a pessoa sempre tem uma desculpa pra dar. E aí você pergunta, chega no final que a pessoa fala, não, realmente. Eu não tava assim há muito tempo. Você fala, poxa, mas você não tava mal há muito tempo, você me falou que você tava assim há 1 ano. Olha tudo que você sentiu em 1 semana. É tanta coincidência assim que foi na semana do seu reequilíbrio energético. Então as pessoas que são céticas e que falam algo do tipo, enquanto a pessoa não entende, eu não largo. E eu poderia falar, beleza, você não sentiu nada, tchau, obrigado, já foi, e o problema é seu. Não! Você precisa mostrar para a pessoa que ela está reequilibrada, que aquilo foi bom para ela, para que ela aproveite esse reequilíbrio para fazer uma nova vida, para escrever uma nova história. Poxa, faz 1 ano que você não dorme. Faz 1 ano que você vive à base de remédio para ansiedade. Será que você não consegue entender que agora... Jesus Christ. Que agora pode ser diferente, que você pode escrever uma nova história, que você pode escolher uma nova vida. Os negativos estão tentando me derrubar, mas eu vou ficar aqui 7 horas porque não adianta. Pode fazer tossir, se vocês quiserem, gente. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Ave Maria, Eduardo. Que engraçado. Deixa eu ver. Ana Lúcia, crianças podem ser tratadas por radiestesia? Sim, todo mundo. Crianças, adultos, pessoas que estão de cama e às vezes até sem condições para tomar a decisão, a gente consegue ver através da radiestesia se ela pode ser tratada ou não, sem interferir no livre-arbítrio, mesmo que a pessoa não esteja em condições de tomar uma decisão.
animais, tá? Qualquer tipo de animal, ambientes, relacionamentos, prosperidade. A gente pode tratar tudo com a radiestesia terapêutica porque tudo é energético, tá? Rose, um bebê de 2 meses consegue se beneficiar dessa técnica? Sim, consegue. Inclusive, uma das coisas que eu faço muito é tratar as mães, né? Eu já trabalhei com várias mulheres que estavam grávidas, que estão grávidas durante todo o período da gestação. E assim que a criança nasceu, trabalhando com a mãe também. Mas pra gente tratar um bebê, ele realmente precisa ter um problema. Porque tratar por tratar não vale a pena. Porque o bebê, ele já nasce com uma centelha divina. O bebê, ele nasce com aquela aura gigantesca, com aquela aura assim de maravilhosa, de pura energia, de puro amor incondicional. Então, se ele não tem um problema, eu não mexeria, tá? Agora, a mãe que estava grávida, que estava com todo aquele borbulho, todas aquelas emoções, os hormônios, ixi, não precisa nem falar, né? O hormônio de mulher grávida foi pro beleléu. Então, a gente faz a radiestesia pras grávidas, aí é super legal. Por quê? Porque elas desequilibram rápido, por conta dos desequilíbrios hormonais, acaba afetando todos os chakras por conta do mental, do emocional e também dessa parte hormonal, e elas acabam se desequilibrando rápido, então é legal fazer um acompanhamento. Agora o bebê, ele precisa realmente ter um problema. Então nesse momento estamos eu e a Lourdinha, que é uma das minhas alunas da turma Perita, estamos juntas tratando um bebê que não dorme, simples assim. Ele acabou de fazer 1 aninho, lindo, pensa num bebê lindo. Ele acabou de fazer 1 aninho, foi dia 15 agora de abril, e ele não dorme. Ele dorme 2 horas por noite. E eu e ela estamos assim, noite e dia, tentando revirar ele do avesso para tentar entender por que ele não dorme. Então é um bebê que está sendo tratado. A gente não conseguiu fazer ele dormir ainda. Eu consegui fazer ele dormir no primeiro dia que eu mexi, que eu fiz um mata-leão e ele dormiu. Ele dormiu horas seguidas, mas ele já voltou para aquele padrão. Então a gente está tentando de todas as formas. Então sim, dá para tratar bebê. Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Muita cólica, gases e não dorme, chora muito. Dá para fazer sim. Se ele tem um problema, dá para fazer sim. Agora, quando não tem nada, só para fazer um check-up num bebê, não façam. Porque o bebê, ele já nasce com muita energia. Alma em Ascensão, consegue ver se tem chips e implantes? Você consegue ver através da mesa radiônica, da mesa quântica estelar. Você consegue ver se tem chip ou implantes. Eu não trabalho com mesa, mas eu conheço várias terapeutas que trabalham. Se você quiser, me manda no direct que eu indico elas. Mesa quântica estelar, apometria, consegue ver se tem chip, se tem implantes. Radiestesia deve dar também, mas como eu não me aprofundei nisso, eu não consigo ver. Pra gente fazer uma análise sobre algo, a gente precisa entender sobre aquilo. A radiestesia não é pastelaria, você não chega lá analisando de qualquer coisa, de qualquer forma, você precisa ter conhecimento, tá? Mari, deixa eu perguntar, isso ajuda também com problemas financeiros, exemplo? Sinto que às vezes não anda e etc. Sim, ajuda nas questões financeiras. Primeiro porque energeticamente os seus chakras podem estar desequilibrados, contribuindo para a sua escassez, né, para as questões financeiras. E existem harmonizações financeiras, existem harmonizações que trabalham com a sua prosperidade, algo específico. O que eu sempre como terapeuta sugiro é, faça um check-up seu, faça uma harmonização sua, equilibre você, porque muitas vezes o problema na área da sua vida, por exemplo, finanças, está dentro de você. Se mesmo depois que você fizer a sua harmonização, o seu reequilíbrio energético, você continuar tendo problemas de prosperidade, aí é possível fazer uma sessão só para a sua prosperidade, tá? Resolve sim. Mari, como escolher entre radiestesia ou terapia holística? Radiestesia por si só não é terapia holística. A radiestesia terapêutica, que é o meu método, é terapia holística. Então você precisa diferenciar, Rúbia, o que você gostaria de fazer. Por exemplo, se você quer ser terapeuta, você gostaria de ser terapeuta, você precisa entender como que você gostaria de ajudar alguém. Eu sinto uma vontade muito grande de ajudar as pessoas nas questões familiares, de detectar problemas de infância, de tratar a criança interior ou algo do tipo. Constelação familiar. Eu gosto muito de tratar crenças limitantes, eu gosto muito de me aprofundar lá nas crenças, naquilo que a pessoa tem de problema e tirar aquele mal da raiz para que a pessoa se liberte. Teta Healing.
Eu adoro imagens, eu gosto de visualizar, eu gosto de oráculo, eu gosto de algo que... Tarô. Eu quero ajudar a pessoa de maneira integral, eu quero fazer com que ela saia da depressão, eu quero tirar todas as dores mentais e emocionais dela. Radiestesia terapêutica. Enfim, você precisa entender o que você gosta. Então, por exemplo, eu, Mari, sou apaixonada por diversas terapias, mas eu sou apaixonada por receber a terapias, eu não tenho vontade de estudar. Então, por exemplo, eu já fiz sessões de constelação familiar, foram ótimas, então eu gosto de receber, mas não me vejo estudando, fazendo. Então é assim que você faz para tomar uma decisão. Então, às vezes você pode ver lá, não sei, por exemplo, tem tantas terapias, gente, que eu nem sei, o Theta Healing mesmo, eu já fiz várias sessões de Theta Healing, mas eu não me vejo estudando Theta Healing, fazendo Theta Healing em outras pessoas. Então, para você escolher optar por uma terapia holística, para pensar no que você gosta, o que te atrai, que tipo de coisa você gosta de estudar e de que maneira você gostaria de ajudar as pessoas. Né? Eu gostaria de ver pessoas saindo da depressão, gostaria de ver pessoas se libertando de crenças limitantes, e assim por diante, tá? Deixa eu ver o que mais. Opa, travou aqui. Ser terapeuta holístico, eu faço mesa multidimensional arcturiana, mas em mim não consigo eliminar. Sério? Você trabalha com multi e você não consegue tirar seus próprios chips e implantes? Putz, eu não sou a melhor pessoa para te responder isso, porque eu não trabalho com a multi, mas eu sei quem trabalha. Então, se você quiser conversar sobre isso, eu te indico alguém, tá? Deixa eu ver o que mais. Poxa vida. Bloqueamos alguém. Totalmente necessário, né? Tem como saber se foi uma contatada ou abdução? Maiara, uau! Nossa, que pergunta difícil! Maiara, eu tenho esse mesmo impasse que você. Mas se eu falar aqui nessa live agora, eu vou me achar louca. Mas eu tenho essa mesma dúvida que você, porque todos os médiums, todos os lugares, tudo que eu vou, todo mundo fala que eu tenho um monte de raça de extraterrestres trabalhando comigo. E eu tenho certeza que eles estão aqui, que eles estão atuando, que eles estão ajudando, que eles usam o meu trabalho para fazerem as curas através deles. Mas eu não consigo saber também se eu já fui contatada, se eles se comunicam, eu não tenho ideia, tá? Então, sinceramente, eu não sei te responder. Pode explicar mais sobre chips e implantes? Então, Josi, você não entendeu porque eu não sei nada sobre chips e implantes, tá? Na verdade, foi uma dúvida aqui que esse Instagram mandou, Almas em Ascensão, se através da radiestesia a gente consegue tirar chips e implantes. E que eu saiba, não. Quem consegue tirar chips e implantes é a multidimensional, a mesa quântica estelar, tá? Mas através da radiestesia pode até ser que tenha como, mas como eu não me aprofundei nesse tema, eu não sei. A gente só consegue trabalhar com a radiestesia terapêutica com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente entende, com aquilo que a gente estuda, né? Então, como eu não estudei sobre chips e implantes ainda, eu não sei responder se a radiestesia faz isso, entendeu? Roberta Santos perguntou: tenho muito problema com procrastinação. Através da radiestesia melhora isso? Roberta, que bom que você me perguntou isso, porque esse é o tema da live de domingo. E você acabou de me lembrar de avisar. A live de domingo às 18h48 vão ser 5 formas de eliminar a procrastinação através de reequilíbrio energético, tá? Então esteja aí, Roberta, que a gente vai falar sobre isso. Esse é um dos meus temas preferidos, a procrastinação, porque eu era uma super procrastinadora e foi a radiestesia que me tirou dela. Mas eu não vou falar só de radiestesia, tá? Então eu vou dar 5 dicas para eliminar a procrastinação através de reequilíbrio energético e coisas que você mesma pode fazer para você sair sozinha desse estado, tá? Essa vai ser a live de domingo. Deixa eu ver o que vocês estão mandando. Sim, nesse momento você está com 2 arcturianos atrás de si. Maravilhosos. Fala pra eles se comunicarem comigo. Aliás, todos os médiums falam que eles estão tentando se comunicar comigo, mas eu bloqueio. Gente,
Eu adoraria, eu não tô bloqueando nada. Eu tô aqui, vem, pelo amor de Deus, vem. Mas eu tô tendo... Qual que é o seu nome? Eu tô falando aqui Almas em Ascensão, gostaria de saber o seu nome. Eu tenho muitos relatos, né, de pessoas que estão vendo, sentindo, sonhando e etc. com eles depois da sessão de radiestesia. Eles aparecem pra mim em sonhos, mas eu gostaria de uma comunicação talvez mais direta. Acho que o meu problema é que eu sou muito racional, então eu fico buscando formas racionais de me comunicar. Mas uma hora eu chego lá, até porque se eles estão aqui para trabalhar comigo, Ana, eles provavelmente estão esperando uma forma de comunicação, né? Então, uma hora vai dar certo. Eu tô soltando. Soltei, a hora que tiver que ser, vai ser. Quando vai ser a próxima turma? Catrine, vai ser em julho, tá? Não terão turmas antes de julho, porque nós estamos em andamento com a turma Pirita. Um beijo maravilhoso pra turma Pirita. Estamos em andamento com a turma Turquesa, maravilhosos, lindos. Beijo pra vocês também. Então, só em julho, tá? Por enquanto, estou focada neles. Gente, eu acho que é isso. Deixa eu ver o que mais. Oi, Ká. A Ká é da turma Pirita. Pessoal, é isso. Muito obrigadas. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Boa noite para todos vocês. Estejam aqui na live de domingo às 18h48 pra gente falar sobre procrastinação, tá? E assim, conforme vocês forem mandando aí as dúvidas e etc, eu vou marcando as próximas lives. Mas as lives são toda quarta e todo domingo às 18h48, tá? Beijo e boa noite para todos que estiveram aqui. Olha as piritas aí, a Regina da turma Pirita, a Tati. Wesley perguntou se eu já fiz projeção astral. Fiz 2 vezes, mas agora eu fiz 3 vezes. 2 foram top e uma foi... deixou a desejar, porque eu não estava tão consciente. Mas é bem pouco. Então eu estou estudando para fazer mais, para talvez me comunicar fora do corpo, né? Eu acho que essa é uma boa solução. Ajuda, turma turquesa! Gente, que lindas vocês. Beijo pra vocês. Beijo também pra turma ametista e pra turma quartzo rosa que tá sempre aqui comigo também. Tchau, gente. Até a próxima.